16, verso 14. Vamos ler juntos esse versículo? Só o verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O verso 15 fala, do seu batismo. Vamos orar ao Senhor? Pai Celeste, nós suplicamos a direção do Teu Espírito, a orientação do alto, para estudarmos a Tua Palavra nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vejam só, este texto que lemos, esse verso que lemos, verso 14, nos fala que havia em Filipos uma mulher chamada Lídia. Fala que o texto, que ela era da cidade de Tiatira, mas naquele período, ou naqueles dias, ela estava na cidade de Filipos. E o texto fala também que ela era vendedora de púrpura e ela tinha temor de Deus, mas ela não conhecia ainda o Evangelho de Cristo, e ela estava ali escutando o apóstolo. O apóstolo Paulo prega o Evangelho de Cristo, e o texto fala que aconteceu algo com aquela mulher. O que mesmo que o texto diz? Que o Senhor abriu o coração daquela mulher para entender as coisas, ou atender às coisas que Paulo dizia. Então, sempre quando você vai pregar o Evangelho, várias circunstâncias acontecem. As perguntas que fazemos aqui nesta noite, para o nosso estudo, é como Deus age e tudo chega onde Ele determinou. Como é que as coisas funcionam para que exista a conversão, o evangelismo e o discipulado? Ou seja, outra pergunta, na conversão e discipulado, Deus opera sozinho? Ou seja, o homem faz alguma coisa ou Deus que faz tudo? É possível fazermos coisas completamente independentes de Deus? Deus sabe o que acontecerá, mas Ele interfere nos resultados? Nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos, esses temas, essas questões que estão diretamente relacionadas com o discipulado e evangelismo. E esse tema, irmãos, é chamado na doutrina de concursos. E aí nós vamos ver o que é um concurso. O dicionário comum fala que o concurso, ele é a concorrência ou conjunto de pessoas que se conduzem no mesmo objetivo, por exemplo, a um cargo público. Ou seja, são várias pessoas que estão dirigindo para o mesmo ponto. A gente chama isso de concurso. No nosso meio, há um termo que a gente utiliza que originariamente ele significava outra coisa, e hoje o significado do termo é diferente, que é concorrente. Quando você fala que uma pessoa é concorrente da outra, é quase inimigo, não é não? É quase inimigo. Mas não, fulano é meu concorrente, já virou sinônimo de inimigo. Mas a palavra concorrente não significa inimigo, significa alguém que corre ao seu lado, significa correr com, e você corre para o mesmo ponto. Se você faz o mesmo serviço que ele faz, significa que vocês estão correndo na mesma direção, no mesmo ponto. Então, concurso significa várias coisas que dirigem para o mesmo ponto. Paulo entra em Filipos e veja no verso 13, fala que ele entra na cidade sem conhecer a cidade, mas ele viu um rio, um lugar, talvez uma árvore, que era um lugar
que pareceu para ele um lugar próprio para a oração. E ele chega ali e começa o trabalho. São essas coisas que concorrem, né? Por isso que o texto de Romanos, que todas as coisas cooperam. Essa cooperam é o mesmo que concorrem, que correm juntas para o bem dos que amam a Deus. Ele fala que concursos é o suporte contínuo de Deus para a operação de todas as causas secundárias, para o cumprimento dos seus santos propósitos. Ou seja, é o suporte. Deus tem que suportar no sentido de segurar, de manter. Então Deus é quem mantém todas as coisas para que essas coisas possam alcançar os seus objetivos, né? Esse é um outro conceito de um escritor chamado Luiz Berkoff. Ele fala que concursos é a cooperação do poder divino com os poderes subordinados. Poder subordinado é o poder de quem? O poder da natureza, é o poder dos animais, é o poder dos homens, esses poderes subordinados, de acordo com leis pré-estabelecidas para a sua operação, fazendo-as atuar, e que atuem precisamente como fazem. Vamos ver, irmãos, por exemplo, o texto de Efésios 1:11. O texto diz assim, que Deus faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, né? É o que nós encontramos aí no texto de Efésios. Bom, Deus não é o único agente que opera no mundo. Esse texto diz que Deus faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, mas Deus não é o único agente que opera no mundo. Porque se eu afirmar que tudo é Deus, que o único agente que existe no mundo é Deus, essa ideia é uma ideia panteísta. O que é o panteísmo? Aquela filosofia que diz que tudo é Deus, as plantas é Deus, o tempo é Deus, as árvores são Deus, a natureza é a mãe natureza, e assim vai. As criaturas, elas agem sem Deus, ou seja, se eu disser que as criaturas agem sem o poder energizador de Deus, eu estou defendendo a tese deísta. Por isso que aí está escrito, as criaturas não agem sem o poder energizador de Deus. Significa que Deus que dá energia para o agir das criaturas. Se eu disser que as criaturas fazem alguma coisa sem Deus, eu estou afirmando uma ideia deísta. O que é deísmo? É aquela filosofia que diz que Deus pegou o mundo, deu corda nele e soltou. Significa o seguinte, que você tem força, você faz o que você quiser com a sua força. Você tem capacidade, você faz o que você quiser com a sua capacidade. Cada um faz o que quer. E o mundo está solto, o mundo está largado. E cada um faz o que ele achar melhor fazer. Deus não se envolve com o mundo. Deus não se preocupa com o homem. Deus não se envolve em questão nenhuma, nem dos governantes e nem da sua vida particular. Essa ideia é uma ideia que a gente chama de deísta. Ela é uma ideia antibíblica, porque o texto de Atos 17 diz que em Deus nós vivemos, em Deus nós movemos e em Deus nós existimos. Então, essa ideia vai completamente contra o que afirma esse texto. E aí, irmãos, nós colocamos uma figura para facilitar a compreensão dos irmãos desse tema. Imagine que nós temos aí um ato que é uma pessoa que está entregando um folheto. O folheto está dizendo aí que o caminho é Cristo. Está entregando um folheto para um rapaz que está aí andando de skate na rua. Nessa foto nós vemos Deus está por cima e por trás de tudo que está acontecendo. Não tem nada que está acontecendo aí que Deus esteja alheio. Aí nós vemos o sol que está brilhando, as pessoas que estão caminhando, todas elas estão sendo de alguma forma movidas, energizadas por Deus. E aqui nós temos um relógio, né?
Quer dizer, aconteceu um fato de um evangelismo aí, ou da menina entregar um folheto para o rapaz, exatamente às 10 horas e 11 minutos, né, da manhã, porque estava de dia. A gente percebe aqui também a existência de pessoas, né? Tinha um homem ali com a máquina filmadora, provavelmente ele é de alguma rede de televisão ou de alguma empresa, ele estava filmando. Um outro homem andando ali com a bolsa, talvez estava voltando de uma compra, né? De alguma compra que ele fez. Nós encontramos aí um local que parece que é uma praça, né? Um local aberto, onde várias pessoas estão circulando. E nós encontramos aqui uma menina que está entregando um folheto, e nós encontramos um rapaz que está recebendo o folheto. Aquela menina, se ela não entrega esse folheto, o que ia acontecer com esse rapaz? Ele ia passar direto e ir embora. A menina podia entregar o folheto e o rapaz não aceitar. O rapaz também poderia pedir o folheto à menina sem que ela oferecesse. Várias possibilidades podiam acontecer aí, né? Mas aconteceu isso e Deus está por detrás disso. Veja só o caso de um violino. O violino, ele tem aí, essa foto tem uma violonista, que é alguém que segura e toca um instrumento. Nós temos aqui o arco, essa vara, essa vara que tem aí, que faz o som, tira o som das cordas, né? Que o pessoal que toca violino. E nós temos o violino propriamente dito, que é um instrumento musical. E quando essa menina move o arco no violino, o que acontece? Sai o som. Ali sai o som. Portanto, nessa figura, o que nós temos? Nós temos aqui quais as causas primária e qual a causa secundária do som. Por que é que este som sai? Por que é que esse som é produzido? Eu tenho uma causa primária, ou causa primeira, ou causa principal, e eu tenho uma segunda causa, que é uma causa secundária, uma causa segunda e uma causa não principal. Então vamos lá. A causa primária é a violinista, é a moça, porque se ela não passar o arco no violino, o som não vai sair. Ela é que vai passar o arco para que deslizar o arco para que o som saia. Se ela é a causa primária, a causa secundária ou causa secundária são o arco e o violino. Se o arco e o violino não tivesse ali, o som não iria sair. Significa que o arco e o violino é essencial para que tenha também som. Portanto, veja, quando se trata dos nossos casos, de uma comparação assim, muito distante, né? Mas só para facilitar a compreensão dos irmãos, a violonista, ela é a causa primária. Nos nossos eventos, na nossa vida, Deus é a causa primária. E nós, ou a criatura, as criaturas são a causa secundária. A causa primária de todas as coisas da nossa vida é Deus. E as causas secundárias são as criaturas. Então veja só, ambos possuem motivações e ambos praticam atos. Ambos não são passivos, são ativos. Deus é ativo naquilo que faz e o homem é ativo naquilo que faz. O homem também é responsável por aquilo que faz. A responsabilidade está em ambos, tanto na causa primária quanto na causa secundária. Por isso existe o concurso, concorrem dois seres ativos. Mas como é que a gente consegue entender essas duas causas? Como é que age uma causa primária com a causa secundária? Como é que eu tenho um agente primário e um agente secundário? Vamos ver. Aqui nós temos a confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 3, fala dos eternos decretos de Deus. Vamos ver aí essa parte em vermelho inicialmente. Diz o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade,
ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece. Portanto, a confissão de fé está dizendo para nós o seguinte, que tudo o que acontece no mundo, está aí no mundo, mas é no mundo, é produto do decreto divino, infalível e imutável. Porque Deus não muda, porque senão ele erraria as coisas, o projeto dele. Se ele ficar mudando o projeto, quem muda o projeto é quem é. Deus não muda, por isso que é imutável. Voltando onde nós paramos, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. O que está dizendo esse texto da confissão de fé? Ele está dizendo que Deus nunca é o autor do pecado. Então eu jamais posso dizer, por Deus ser causa primária, quando alguém peca, a culpa é de Deus, porque Deus que deu força para ele pecar, então Deus é que é culpado. A confissão de fé diz que Deus nunca pode ser o autor do pecado. Voltando no texto, nem é violentada a vontade da criatura, ou seja, o homem nunca perde a sua liberdade, ele nunca é forçado no que faz, nunca a criatura deixa de ser livre. Veja só o caso de Adão e Eva, eles foram tentados no paraíso, mas eles não foram obrigados no paraíso. A serpente não os obrigou a comer do fruto, ela tentou para que eles comessem do fruto, mas ela não pegou o fruto e tentou enfiar na boca de Eva, coma esse fruto. Não, ela não fez isso. Ela tentou, a própria Eva olhou o fruto, desejou o fruto, pegou e comeu. Portanto, eles não foram obrigados. Ser obrigado é estar diante de uma força irresistível. Nós vemos muito isso em filmes. Vocês já viram quando acontece um rapto em filme? Eles vão raptar alguém. Aí a pessoa chega com o carro, quem será raptado está caminhando na beira da estrada, ou da rua, o pessoal chega no carro, abre a porta, um vem, empurra a pessoa para dentro do carro, o outro vai e já segura a pessoa dentro do carro. Isto é obrigado, porque aquela pessoa não teve possibilidade de agir de forma diferente, ele foi obrigado a entrar no carro. Agora, irmãos, na nossa vida é muito comum a gente falar que foi obrigado a fazer alguma coisa. A gente fala assim, mas fulano de tal tentou até conseguir. Não, fulano de tal ficou me tentando, por isso é que eu fiz isso. Não, irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Você só é obrigado quando você está diante de uma força irresistível, você não pode resistir. Por isso que o homem é livre para agir, porque ele não é obrigado por uma força irresistível. O texto da confissão de fé diz, nem é tirada a liberdade ou contingência. Contingência, irmãos, é ato duvidoso, que pode ocorrer ou não pode ocorrer, né? Pode de repente chover, pode dar um vento que ninguém estava esperando. Essas coisas são chamadas de contingência. Então, ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, a confissão de fé, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que todas as causas secundárias agem de forma livre, seja física, seja através de um animal, seja através de uma força humana ou do homem, seja através dos anjos. São livres para agir. E como são livres, eles são responsáveis em função disso. Bom, Deus é soberano e livre, e o homem é livre, mas ele não é soberano. Isso, irmãos, é básico, porque muita gente faz confusão com isso. Quando Deus está ausente do pensamento humano, nós temos uma visão distorcida da liberdade. Normalmente, quando você fala que alguém é livre, o que significa livre? Livre significa que você pode fazer o que você quiser, você pode ir onde você quiser, mas a liberdade, ela não é sinônimo de soberania. Por exemplo, nós somos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos livres, a própria Constituição do Brasil fala isso, mas nós não somos cidadãos soberanos.
nós não temos soberania. O Estado é soberano dentro do território brasileiro, mas nós não somos soberanos, mas nós somos livres. Só que no dia a dia nós confundimos o conceito de liberdade com soberania. Por isso que nós estamos dizendo, Deus é soberano e livre. O homem é livre, mas ele não é soberano. Veja, vamos ver aqui, nós vimos aqui o capítulo 3 da Confissão de Fé, agora nós vamos ver o capítulo 5, porque ele nos ajuda a enxergar melhor a ligação entre essas causas primárias e secundárias. Veja o que o capítulo 5 da Confissão de Fé nos ensina. Ele diz assim: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária ou primeira, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Vamos parar aqui no infalivelmente. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que, posto que em relação à presciência, quer dizer, o conhecimento antecipado, Deus tem que me conhecer. Como é que Deus vai me eleger sem me conhecer antes? Então Deus tem que me conhecer. Então é a presciência, o conhecimento antecipado. E ao decreto. O que é decreto? É vontade, é a disposição de Deus, é a vontade de Deus em fazer determinada coisa, o decreto de Deus que é a causa primária. Ou seja, a vontade de Deus é a causa primária ou primeira, ou a razão de todas as coisas acontecerem sem falhas e sem mudanças. Vamos rever aí o Efésios 1:11, que diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o quê? Conforme o conselho da sua vontade. Então Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É isso que está dizendo aí, que todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Por isso, irmãos, que Deus, quando nos elege para a salvação, isso não volta atrás. Deus não volta atrás, porque é algo imutável, né? A obra divina é uma obra imutável. O Salmo 115 fala sobre isso também, diz que no céu está o nosso Deus e faz tudo como lhe agrada. Também, ou seja, todas as criaturas são instrumentos de Deus para a execução de suas obras, dos seus planos, execução do seu decreto, execução da sua vontade. Olha o que diz Mateus 10:29. Não se vendem 2 pardais por um asse. Asse, irmãos, é uma moedinha romana que é 1/6 do denário. Um asse é mais ou menos 2,50 hoje, passando para o real, seria aproximadamente 2,50 um asse. Não vende 2 pardais por um asse, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai, sem o decreto do vosso Pai, sem a vontade do vosso Pai, sem que isso seja plano do vosso Pai. Continuando o texto do capítulo 5 da Confissão de Fé, diz: as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, quer dizer, apesar disso, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. Ou seja, as coisas acontecem no dia a dia, como tem que acontecer, né? Lembrando do filho da irmã que foi operado recentemente. A operação daquele rapaz foi uma operação que talvez os médicos agiram ali do mesmo jeito que agiram com outras tantas operações que eles fizeram. Só que naquela cirurgia, nós havíamos intercedido a Deus por ela. E Deus agiu nas circunstâncias, nos enfermeiros, nos médicos, no cirurgião, para que aquela cirurgia ocorresse de forma tão bem ou com sucesso como ocorreu. E aquilo foi resultado de quê?
da providência de Deus. E Deus com isso ajudou o quê? Deus com isso nos mostrou o quê? Que aquilo ali foi conforme a natureza das causas secundárias. Para o homem, aquilo ali não é milagre. Mas para nós é um milagre, porque é obra de Deus. Porque não são todas as pessoas que fazem cirurgia daquela que tem um resultado bom. Tem muitas cirurgias que tem problema. E portanto, irmãos, nós vemos, por isso que fala ali, causas necessárias, livre ou contingentemente, Deus opera nessas causas. Que para muita gente aquilo ali é coisa comum, né? Então, gente, a ordem divina é que todas as coisas ocorram conforme a sua natureza. É a vontade livre. Mas Ele está por trás delas. As coisas não ocorrem sem que Deus esteja presente. Há outros textos bíblicos que fundamentam as afirmações que nós fizemos hoje. Observe, irmãos, que nós trabalhamos com a confissão de fé, capítulo 3, capítulo 5, mas nós citamos pouco texto bíblico. Nós não falamos muito da Bíblia, né? Nós vamos ver isso no próximo estudo. Aí nós vamos entrar no texto bíblico. Há contradição entre a soberania de Deus e a liberdade humana? Olha só, né? Como é que você fala que eu sou livre se Deus atua em nós e nos energiza para fazer as coisas? Como é que é isso? Nós vamos entrar nesse assunto também nos próximos estudos. E eu tenho um vídeo aí que eu queria mostrar para os irmãos. Queria mostrar para os irmãos um exemplo dessa situação. Como esse caso se deu. E eu queria que os irmãos prestassem bem atenção. E a pergunta que nós fazemos aqui é o seguinte: essa situação se deu porque a displicência da mãe ou do pai dormiram no ponto, o pai saiu e deixou o portão aberto, ou é a mãe que não vigiou o menino depois que o pai saiu? Foi um decreto divino. Isso aconteceu por causa da arte da criança arteira demais. Isso aconteceu por sorte da criança, o fato do resultado final, né, dela não ter tido nada mais grave. Isso aconteceu por causa da ação do anjo da guarda, o anjo da guarda que protegeu o menino. Ou isso aconteceu porque o pai ouviu, o fato do pai ouvir bem e ser bom motorista, porque quando ele estava saindo da garagem, ele escutou o menino gritando debaixo da roda do carro e parou. Né? Então, qual dessas situações será? Mas o pai não ouviu bem, não tinha uma boa audição, ele não era um bom motorista, por certo. Será que a mãe desse menino também, vamos supor que ela estivesse em casa, ela também não foi displicente em relação à criança? Irmãos, o que nós estamos mostrando aqui é o concursos. Teve um monte de coisas que concorreram para que determinada coisa, determinado fato acontecesse. Então não foi apenas a displicência da mãe e do pai, mas havia um decreto divino para que isso acontecesse. A criança é arteira, ela não tinha nada que ir para a rua e querer segurar. Mas exatamente, então a gente percebe o seguinte, que todas essas ações aí estão presentes no fato, na situação, né? Estão presentes ali na situação. É um concurso. Portanto, quando nós estamos entregando um folheto, quando nós estamos falando de Cristo,
quando nós estamos pregando o Evangelho, quando nós estamos testemunhando de Cristo com alguém, tem concursos, tem um monte de coisa acontecendo. Alguma coisa aconteceu com aquela pessoa que você está falando antes de você entregar o folheto para ela. Teve muita coisa acontecendo ali. E o resultado daquilo vai ser a obra de Deus, o cumprimento do decreto de Deus. É por isso que Jesus Cristo, quando ele fala ide por todo mundo, antes dele falar o ide, ele fala o quê? Toda autoridade, todo o poder lhe é dado. Onde? No céu e na terra. Autoridade sobre quem? Autoridade sobre a mãe do menino, autoridade sobre esse menino, autoridade sobre o carro, a peça carro, veículo, autoridade sobre o pai da criança, toda autoridade. Isso é concursos, irmãos. Vocês estão percebendo? Várias coisas acontecem para que o resultado apareça. E isso é o que nós vamos continuar mostrando agora na Bíblia na próxima semana, se Deus quiser.